Gálatas 4, 21. Todo mundo achou? Conseguiu tirar a mão do bolso aí, que tá frio, né? Vamos ler então. Vamos ler? Todo mundo sentou? Todo mundo se acalmou? O coração está tranquilo? Então vamos lá. Dizei-me vós que quereis ficar debaixo da lei. Não ouve a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, mas o que era da livre mediante uma promessa. Pois bem, isso é uma alegoria. Essas mulheres simbolizam 2 alianças. Uma é a aliança do Monte Sinai, que dá luz a filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar apresenta o Monte Sinai na Arábia e que corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe, pois está escrito: alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz, e rompe em gritos de alegria, tu que não tiveste dores de parto, pois os filhos da abandonada são mais numerosos do que os da que tem marido. E vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaque. Entretanto, como naquele tempo, o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Expulsa a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro juntamente com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Amém? Amém. Nós vimos semana passada o apelo emocional de Paulo para que os Gálatas se voltassem para Jesus e abandonassem o ensinamento dos judaizantes de que eles precisavam se circuncidar, guardar o sábado, se tornar judeus para que realmente pudessem fazer parte da família de Abraão. Recapitulando aqui, qual é o argumento de Paulo? Deus fez uma promessa a Abraão em Gênesis e disse que lhe daria uma família, não é? Tão grande como as estrelas do céu. E então os judaizantes, que eram judeus convertidos ao cristianismo na região da Galácia, começam a dizer que os Gálatas não eram filhos de Abraão, a não ser que se submetessem a todas as exigências da Torá, a todo o Antigo Testamento, os profetas, a lei mosaica, a todos os cerimoniais, a circuncisão e guarda do sábado, a guarda das festas, tudo aquilo que era a realidade de um judeu do primeiro século e que para muitos é até hoje. Então Paulo vai combater esse ensinamento dizendo que este tipo de teologia judaica conduzia à escravidão. Nós vimos isso no capítulo 4, quando Paulo fala que aquele que está debaixo da lei está debaixo da estoiqueia, não é? Dos princípios elementares deste mundo, que conduz à idolatria. Tudo isso nós vimos no capítulo 4, até Paulo fazer um apelo, não é? Com base no relacionamento que eles já tiveram um dia, em que Paulo os ensinou o Evangelho de Jesus, mas que agora, por causa da influência desses judaizantes, ele era um inimigo da igreja, se tornou um inimigo dos cristãos na Galácia. Pois bem, essa perícope 21 a 31, ela é um pouco difícil de entender, principalmente porque a gente sabe que os textos do Novo Testamento não foram escritos em português, né? Eles foram escritos, produzidos em grego, e a gente tem um trabalho de
exegese para compreender o que o apóstolo está dizendo aqui com essa porção da sua carta. Por isso nós vamos fazer um exercício diferente. Eu vou lendo os versículos e a gente vai vendo no gráfico o contraste que Paulo vai fazer entre Sara e Agar. Eu vou explicar quem é Sara e Agar para quem não está familiarizado com os nomes, mas eu preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta e vá acompanhando a leitura à medida em que a gente for expondo na TV aqui. Se você tiver algum problema para enxergar, né, aperta um pouquinho os olhos aí, porque eu pedi para o Arthur botar em negrito. Não foi, Arthur? E eu, que sou quase cego, lá de trás estava enxergando, então não tem desculpa, tá? A não ser que você estiver dormindo. Então, você vai ler o primeiro versículo, e o primeiro versículo dessa porção é um desafio aos cristãos na Galácia. Ele vai dizer assim: dizei-me vós que quereis ficar debaixo da lei, não ouvis a lei? Se você ler no grego, aqui parece que é só uma espécie de ironia, né? Vocês querem viver debaixo da lei, mas vocês não escutam o que a lei diz. Mas na verdade o que Paulo está fazendo no versículo 21 é levando os cristãos da Galácia, com base no seu argumento, a ouvirem o que a lei diz. Então vocês querem viver debaixo da lei, então vocês precisam se posicionar de acordo com o que a lei vai dizer para vocês, segundo a exposição de Paulo, de acordo com o que a lei diz para que vocês façam. Porque a lei, como vimos, ela é boa, ela vem de Deus. E quando eu falo da lei, eu estou falando de toda a Torá, não é? Toda a Torá, entendemos os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, também os profetas e tudo que era a revelação de Deus com base na antiga aliança, não é? Então Paulo está dizendo, vocês querem viver debaixo da Torá, então vocês precisam obedecer a Torá e o que ela diz. E aí ele vai começar a exposição. Portanto, guarde o versículo 21, porque ele vai retomar o que a Torá diz no texto. E ele começa a sua exposição no versículo 22. O Arthur está aí na mão? Joga para a gente aí. Você vai ver no versículo 22 assim: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. E se você ler Gênesis, capítulo 22, você vai se deparar com essa história, não é? E qual é a história? Abraão já era um homem velho, não é? Um idoso, que vai receber de Deus uma promessa. E que promessa é essa? Que ele seria pai. Mas a gente sabe que não só Abraão era velho, mas a sua esposa Sara, também já idosa, era incapaz de ter filhos. Não só por causa da sua condição e sua idade avançada, mas porque ela era estéril, né? Então, não era só uma questão de Deus produzir um filho em uma mulher que já não era mais fértil. É muito mais do que isso. Era uma mulher que nunca fora fértil. Ela era estéril, por isso nunca suscitou filho a Abraão. E agora, já na sua velhice, muito menos. Então, Deus vai fazer uma promessa a Abraão: você vai ser pai. E através dessa descendência eu suscitarei uma grande família, não é? Como vimos no capítulo 4, exposição segundo Paulo, de pessoas de várias nações, não é? Mas a princípio era realmente sobre um povo que teria início ali na história de Abraão. Abraão vai fazer um questionamento, que ele era velho, né? Mas mesmo assim, apesar da sua condição, ele confia na promessa de Deus. Então você tem aí o primeiro aspecto do que Paulo está falando. Ele vai dizer que houveram 2 filhos. O primeiro filho da fé, não é? Porque Abraão creu na promessa de Deus e Sara, na velhice, produziu um filho, engravidou de Abraão, correto? Então você tem do meu lado direito, do seu também, a Sara, que tem um filho que é livre, porque ela era esposa de Abraão, em contraste com Agar. Quem era Agar? Agar era uma escrava de Abraão. E quando o tempo se passou, depois da promessa de Deus a Abraão que ele teria um filho, passaram-se ali em torno de 10 anos, a Sara começou a achar que ela não fazia parte desse plano. Então ela oferece a escrava
para que Abraão se deitasse com ela e produzisse esse filho. Isso para a gente é um pouco estranho, né? Caramba, que coisa estranha. Mas legalmente era possível nesse período. Isso era inclusive comum, porque era muito importante haver descendência, né? Porque a descendência não era só uma questão de ter filhos, porque sempre foi meu sonho ter filhos, mas porque era a continuação, né? Era aquele que assumiria o patriarcado no sentido histórico, não no sentido político que é tratado hoje, né? A liderança da tribo, aquele que daria continuação à descendência. Isso era muito importante. Então Sara entende que provavelmente não era através dela, já que ela era velha, e ela vai oferecer a sua escrava para Abraão, embora não fosse nada disso que Deus tinha dito. O filho seria através de Sara, mesmo na sua incapacidade. Deus iria produzir um milagre na vida de Sara e Abraão, e o filho nasceria. E aí o que vai acontecer com Agar? Ela vai engravidar e vai dar à luz a um menino chamado Ismael. Então, você vai ter na trajetória aqui 2 filhos, né? Isaac, filho de Abraão, fruto do milagre, fruto da intervenção de Deus, fruto da promessa de Deus, e Ismael, fruto de uma má interpretação, um mau entendimento do que Deus havia dito, que é o filho da escrava. Então você tem no argumento de Paulo aqui, leu 22 de novo, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, Agar, outro da livre, Sara. Até aí todo mundo entendeu, não está difícil, né? 23 ele diz aí, sobe aí para mim, Arthur. Vamos ler o 23. O que era filho da escrava nasceu de modo, na minha versão está assim, natural, né? Mas o grego é sark. Na verdade, a melhor tradução seria nasceu segundo a carne, né? Porque foi de maneira natural, tem nada a ver com a promessa, que é Agar e Ismael. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, ou segundo a carne. Mas o que era da livre, que era Sara, mediante uma promessa. Então, no argumento de Paulo, para que você acompanhe, vocês querem viver segundo a lei? Então vocês precisam obedecer a lei. O que diz a Torá? A lei aqui é a Torá, né? Você tem 2 filhos de Abraão, um filho da escrava, um filho da livre. Um é filho segundo a carne, e interessante, né? Fazendo aqui essa observação, sark, que é carne em grego, é usado para a concepção natural, ou algo que é feito de maneira natural. É usado também para dizer que alguém estava na carne, né? Nesse sentido mais espiritual. E é usado em Paulo também para a circuncisão. Muitas vezes a circuncisão, Paulo fala sark, na carne. Então tudo isso está sendo colocado aqui de maneira a levar à compreensão. Então você vai ter um filho de Agar, Ismael, segundo a carne, né? Segundo o esforço de Abraão, segundo a fertilidade de Agar, segundo a capacidade de que eles em copulando poderia gerar um filho. Isso não tem uma intervenção de Deus direta. E o outro que é Isaac, filho da promessa que Deus havia feito a Abraão e Sara, correto? Então, no versículo 23, nós vimos que Paulo está colocando em contrastes essas 2 famílias. Por quê? Uma pergunta antes da gente avançar. Porque provavelmente, como nós vimos na carta até aqui, o que os judaizantes estavam falando, esses judeus cristãos? Vocês não são filhos de Abraão. Vocês não são filhos de Isaac. Vocês não são filhos da promessa. Para vocês serem filhos de Abraão, vocês precisam se submeter à circuncisão, à guarda da lei, à guarda do sábado, tudo aquilo que a gente falou. E provavelmente, alguns estudiosos vão dizer, vocês são filhos da escrava, porque essa não fazia parte da aliança. Entenderam? E aí é como se Paulo estivesse, é isso que eles estão ensinando para vocês? Então ouçam o que a Torá diz. E ele começa o seu contraste. Versículo 24. Diz assim, pois bem, isso é uma alegoria. Essas mulheres simbolizam 2 alianças. Uma pausa aqui. O que é alegoria para Paulo? E será que é a mesma coisa para a gente, né? Porque quando a gente fala alegoria,
como uma ilustração, não é? Um exemplo alegórico acerca de alguma coisa. Então, não é necessariamente verdade, é uma alegoria, né? Mas não é isso que Paulo está dizendo, porque a alegoria, a palavra, né, que inspira essa tradução para o português, no período de Paulo, era uma maneira de fazer a exegese, a compreensão do Antigo Testamento. Então ele não está falando assim, isso aqui é um exemplo que eu vou dar, sabe, mas não levam a sério não, porque é uma alegoria. Não é isso que ele está dizendo. Ele está usando uma técnica histórica, geográfica, de comparação para gerar contrastes. Que no contraste, como Jesus fazia na sua interpretação da lei tantas e tantas vezes, vai trazer à tona significados para além do texto, em sua objetividade. Não era assim que Jesus fazia? Por exemplo, dá um exemplo aqui. Jesus dizia, que diz a lei? Não adulterarás, né? Isso era o que a lei dizia. Ele diz, porém vos digo que aquele que olhar com intenção impura já adulterou. Então, o que Jesus está fazendo? Está trazendo à tona princípios fundamentais que estavam ali alicerçando aquele aspecto da lei. O que Paulo está fazendo quando diz isso é uma alegoria? Ele está trazendo à tona significados para além do texto, que são verdades. Não é uma alegoria pura e simplesmente como um exemplo, como você pode encontrar em alguns comentários mais superficiais por aí. Então ele vai dizer, pois bem, versículo 24, isso é uma alegoria. Essas mulheres simbolizam duas alianças. Prestem atenção nisso, gente. Isso é intenso, né? Duas alianças você tem aqui. Uma é a aliança do Monte Sinai, que dá luz a filhos para a escravidão. E essa é Agar. Então, sobe o outro aí, por favor. Ele vai dizer, né? Segundo Agar, versículo 25, Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Muita calma nessa hora, né? Ele está dizendo que a primeira aliança aqui no contraste é Agar. Por que uma aliança? Porque Deus falou para Abraão que iria guardar Ismael. Por que Deus iria guardar Ismael, filho da Agar, filho da escrava? Porque ele era filho de Abraão. E Abraão era um homem de Deus. Então, a semente de Abraão tinha valor, mas não era segundo a promessa de Deus. Então, Abraão foi besteira, né? Mas Deus falou assim, pode deixar que eu vou cuidar de Ismael, vou suscitar uma grande nação. Inclusive, se você for ler o texto vai dizer que a descendência de Abraão seria extremamente belicosa, isso é, eles iriam brigar com todo mundo, né? Eles iriam estar sempre em guerra, que na verdade é o mundo árabe até hoje, né? Ismael, tradicionalmente, é entendido como o pai dos árabes. Inclusive, isso está no argumento de Paulo. Olha o que ele vai dizer. 24 de novo. Pois bem, isso é uma alegoria. Essas duas mulheres simbolizam duas alianças. Uma é a aliança do Monte Sinai. Aí que as coisas começam a ficar um pouco complexas, segundo Paulo. Mas segura que eu vou voltar nisso. Pois dá filhos à escravidão. Essa é Agar. Então, por que o Monte Sinai dá origem à escravidão? Se, né? Você lê o Antigo Testamento, aonde foi que Deus deu as leis para Moisés? No Monte Sinai, não é? Eles saem do Egito, no seu êxodo, param no Sinai, e é no Sinai que Deus escreve, não é? Os 10 mandamentos e dá a Moisés, é tudo ali no Sinai. Foi no Sinai que Moisés se encontra com a sarça ardente, não é isso? E que Deus revela o seu nome a Moisés. Quando Moisés diz, né? Eu irei em nome de quem? E Deus vai dizer, vai em nome do eu sou, não é isso? Tudo acontece no Sinai, que para o judeu era a última bolacha do pacote, a revelação de Deus, a sua lei perfeita e santa que foi dada no Sinai. O que Paulo está dizendo? Agar é a primeira aliança, que é a aliança para a escravidão. Aí ele vai dizer, Agar é o Sinai. Por que ele diz isso? Porque a montanha do Sinai fica na Arábia. Então o seu argumento é geográfico.
Vocês estão, né, dizendo que Israel é a escolhida de Deus, a Israel geográfica, a terra, né? Vocês estão dizendo que a descendência de Abraão é a que recebeu a promessa, que é a terra. Pois é, a lei foi dada no Sinai, e o Sinai nem fica em Jerusalém. O Sinai fica na Arábia, que representa Agar, porque Agar era uma gentia e que vai dar origem ao povo árabe. Olha só, você está entendendo então, acompanhando comigo? Agar representa a Arábia. Por quê? Porque o Monte Sinai, onde foi dada a lei, fica na Arábia. E ela é mãe dos árabes, né? É mãe dos árabes hoje. Então o que Paulo está dizendo aqui? No Sinai se produziu o fruto da aliança para a escravidão. O que o judeu, você está maluco, né? Como, Paulo? Como assim? No Sinai Deus deu a lei para a gente. Deus revelou a sua lei para a gente. Mas Paulo já disse que a lei está realmente fora do seu propósito, porque ela apontava para Cristo, e Cristo já se realizou, já se materializou, já veio, já habitou entre nós. Portanto, a lei fica obsoleta. Não é esse o argumento de Paulo? Portanto, aquele que está debaixo da lei está debaixo da escravidão. Por que escravidão? Porque Deuteronômio diz que todo aquele que guarda a lei e não consegue cumpri-la é maldito. Não é isso? Esse é o argumento de Paulo desde o início de Gálatas. Então, vocês querem viver debaixo da lei? Eu vou dizer o que é a lei para vocês. A lei é a aliança de Deus para a escravidão. Aqueles que são filhos da lei são filhos de Agar, filhos de Ismael, filhos da escravidão. Caramba! Aí você pensa, pô, entendi, pastor, que legal. Quem está dizendo isso é um judeu. É um judeu que está dizendo isso. Paulo era judeu, zeloso. Não é isso? Ele diz sobre a sua trajetória, um judeu zeloso que entendeu que o tempo da lei havia acabado, porque ela era perfeita, santa e boa, mas ela apontava para Jesus. Uma vez que Jesus veio, ele é a realização do que a lei apontava. Viver debaixo da lei era viver debaixo de uma escravidão, porque o Messias não viria de novo. E a lei ficaria apontando para onde, afinal de contas, já que ele já veio? E você retorna à lei, e você acaba dizendo, nesse tipo de teologia, de falso ensino, que a salvação em Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, a obra de Jesus não era suficiente para tornar você família de Abraão, salvo. Você precisa de algo mais, a guarda da lei. Mas não acabou não, vamos lá. Vocês estão entendendo mesmo? Sim? Quem não está entendendo, levanta a mão aí, que eu volto tudo de novo. Não, senão eu vou dizer que eu estou entendendo só para não voltar, senão vai acabar nunca isso. Pois então, versículo 25, Agar representa o Monte Sinai na Arábia. Ele fala na Arábia, porque ele quer realmente situar o Monte Sinai na Arábia, porque ela é mãe dos árabes, porque Ismael é pai dos árabes, correto? E aí o que ele vai dizer? O 25 ainda, Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde a quê? Aí que o negócio fica tenso, a Jerusalém atual. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém era o centro do judaísmo, né? Porque Jerusalém era o centro do mundo, segundo os judeus. A terra, não é? A terra, o templo estava lá. O templo foi motivo que gerou a morte de Jesus. A acusação, né? Já falei isso algumas vezes aqui. Quando prenderam Jesus, ele disse que destruiria o templo. Fale mal do templo, morra, né? Porque o templo está em Jerusalém. Aqui é onde Deus se manifestou. Jerusalém é o centro da terra, né? É daqui que realmente todas as nações irão conhecer Yahweh, o Deus dos judeus. O que Paulo vai dizer? Que a Jerusalém atual é escrava, filha de Agar. Cara, eu queria mesmo ver essa galera que acha que ser judeu, né? Judeu cristão, judeu messiânico, guardar os elementos, pegar a arca, levar para tocar trombeta. O pessoal pentecostal também é assim, né? Gosta dessa. Eu queria que eles lessem esse texto aqui. E quando Paulo está dizendo que a Jerusalém atual é a Jerusalém da lei, é a Jerusalém sem o Messias, é a Jerusalém que não entende que a salvação é somente pela fé, como ela é escrava. Como ela está de fora das promessas de Deus. Parece que a galera pula isso aqui. Não é possível. Não é possível. Deve pular, deve ficar só em Atos 2 a vida inteira, falando de línguas e trazendo elementos judaicos, buscando lá em Deuteronômio. Mas não lê a exposição de Paulo combatendo
o retorno a algo que já cumpriu a sua função e se tornou obsoleto, que é a expressão usada por Paulo em Romanos. Ele vai dizer, a Jerusalém atual, ela é filha de Agar, ela é escrava da lei, está de fora das promessas. Por que ele fala isso também? A gente leu Gálatas capítulo 1, né? Capítulo 2, da contenda ali, foi tratado em Atos, quando estudamos Atos. Como Pedro, não foi? Que quando estava com os gentios, ele se comportava como os gentios, mas chegavam os judeus de Jerusalém, aí o que ele fazia? Abandonava os gentios, não se misturava mais, né? E aí o que Paulo vai fazer? Confrontá-lo, não é isso? Vocês lembram disso? Vocês leram Gálatas 1, 2? Passe em casa, passe a limpo lá. Paulo vai confrontá-lo, ele fala, como sendo tu judeu, que vive entre os gentios, e chegando os judeus, você se comporta como judeu. Deus é duas caras isso, são duas famílias diferentes, né? Então, há realmente aqui um problema histórico da Jerusalém, que se submete à lei, por isso é escrava. Há um problema também pontual, que era os da parte de Tiago, que assim eles se intitulavam, né? Que vinham de Jerusalém para dizer que esses gentios tinham que ir para Jerusalém e se submeter à circuncisão para serem judeus. E aí Paulo vai dizer, a Jerusalém atual é escrava. Não é isso que ele diz? Vamos ler de novo, 25. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Ai, Jerusalém, não vamos orar virado para Jerusalém. Os judeus representam o cristianismo. Os judeus são escravos, estão fora das promessas, a não ser que recebam Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. E a gente precisa de uma vez por todas botar um ponto final nessa história, né? E parar de simpatizar com o judaísmo. O judaísmo, a não ser a história da revelação de Deus no que tange as escrituras, não tem nada em comum conosco. Não tem nada em comum com o cristianismo, a não ser que recebam Jesus como Senhor e Salvador, para que eles possam fazer parte da família de Abraão. Não nós. Nós já fazemos, né? Gostei do amém da Rosinha. Eu vou falar de novo. Nós já fazemos. Amém. É isso que Paulo está dizendo aqui, mas não acabou não. Essa é a Jerusalém atual, né? Você viu ali, versículo 25? Jerusalém atual em contraste com a Jerusalém do alto. Lindo isso aqui. Que ele vai dizer agora no versículo 26. Mas a Jerusalém do alto é livre. E essa é a nossa mãe. O que ele quer dizer com Jerusalém do alto? Ele não está dizendo que é a Jerusalém que está lá no céu e você vai lá para o céu para essa Jerusalém. Ele está dizendo da Jerusalém que virá do céu, que é tratada em Apocalipse e na escatologia cristã do primeiro século, da Jerusalém que viria do céu, da Jerusalém espiritual, né? Da transformação que Deus geraria na sua criação a partir dos crentes em Jesus, não é isso? Nós somos filhos da livre, nós somos filhos da Jerusalém espiritual, nós somos filhos da Jerusalém do alto que virá, não dessa Jerusalém, essa é escrava. E ele vai dizer mais, né? Ele cita no versículo 27 uma passagem de Isaías, que diz assim, Isaías 54, versículo 1: Alegra-te, ó estéril, tu que não davas a luz, e rompe em gritos de alegria, tu que não tiveste dores de parto, pois os filhos da abandonada são mais numerosos do que os da que tem marido. E a citação, né, eu poderia gastar um tempo aqui para mostrar como Paulo entende a passagem de Isaías, mas a grosso modo eles estavam no exílio, né? Para quem não sabe o que é o exílio, eles foram levados, escravizados pela Babilônia, tirados da sua terra natal, que era Israel, né? Tanto o reino do norte como o reino do sul, aqui especificamente o reino do sul, e lá na Babilônia, na terra estranha, né? Eles sem esperança de serem de novo uma nação, porque foram escravizados e tirados de Jerusalém, eles desesperançados. Então Isaías vai lembrar a promessa de Deus a Abraão e Sara, e sobre isso que trata aqui, falando que suscitaria uma família muito grande a Sara, né? Por isso que a expressão no texto é alegra-te, ó estéril, não é? Porque Sara era estéril. Ele vai dizer, tu que não davas luz, irrompe em gritos de alegria, festeje, né? Alegre-se, tu que não tiveste dores de parto,
pois os filhos da abandonada, e a abandonada aqui é a Jerusalém, né? Os descendentes de Abraão em cativeiro, os seus filhos serão mais numerosos do que a Babilônia, né? Do que aquela que tem marido. E o marido aqui, ter ou não ter marido, é justamente sobre o sentimento que os descendentes de Abraão, os judeus, tinham de terem sido abandonados por Deus, né? Já que Jerusalém, Israel, é tido como a noiva, não é isso? É assim que é tratado no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a noiva. E aí a promessa é aquilo assim: não percam a esperança, porque eu suscitarei uma família tão grandiosa para estéril, e alegra-te. E Paulo vai usar isso para dizer que Deus continuava um trabalho de gerar filhos a Sara, mas esses filhos não eram filhos da lei, não eram filhos da Torá, não eram filhos da aliança escravizadora, mas eram filhos daquele que realmente entendiam Jesus como Messias, e por isso, através de Cristo, estavam aliançados a Abraão. E aí ele vai concluir aqui no 28, essa parte. Portanto, vós, irmãos, percebam que ele mudou até o tom aqui, porque no início eram insensatos, né? Mas agora ele está tentando criar aqui realmente uma consciência de quem eles são. Vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaque, não filhos de Ismael, não filhos da lei, não filhos da Torá, não filhos de Agar, mas filhos de Abraão segundo a promessa. Então, já falei isso, eu acho, desde quando comecei a exposição do livro de Gálatas. Todo aquele que crê na pessoa de Jesus para a salvação, que recebe Jesus como Senhor e Salvador, é feito filho de Abraão, herdeiro da promessa de Deus. Todo, independente da sua nacionalidade, da sua etnia, independente da sua cor, independente do que for. Não é sobre ser judeu ou ser gentio, é uma família produzida por Deus com pessoas de todas as nações. E o que tem em comum? A fé na pessoa de Jesus, o Cristo. Amém? Lindo isso, né? Lindo. Vós sois filhos da promessa. Vocês não precisam retornar à lei. Vocês não precisam da guarda da lei. Vocês não precisam se submeter à Torá. Mas Paulo continua, né? Eu poderia até fazer uma aplicação aqui, mas eu vou deixar para o final, porque realmente Paulo tem mais coisa a dizer. 29. Sobe para mim, por favor. O próximo contraste de Paulo é carne e espírito. Prestem atenção. Entretanto, como naquele tempo, o que nasceu de modo natural, ou o que nasceu segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também acontece agora. Olha isso aqui. Então ele está dizendo que naquele tempo, o que nasceu segundo a carne, isso é Ismael, perseguiu, não é? E a expressão aqui no grego tem a ver com perseguição física. Não é só uma perseguição psicológica ou emocional, ou algo do tipo, uma perseguição física, de causar dano. Fala que Ismael perseguiu o Isaque, o que nasceu segundo a carne, perseguiu o que nasceu segundo o Espírito. Perceba que ele já conectou promessa, não é? Antes era o que nasceu segundo a carne e o que nasceu segundo a promessa. Agora é o que nasceu segundo a carne e o que nasceu segundo o Espírito. Não é isso? Ele está afunilando aqui o argumento para dizer que os filhos de Abraão são filhos segundo o Espírito. Porque é Deus quem causa realmente essa mudança na natureza do indivíduo para que ele se torne descendência de Abraão. Mas vamos lá, ele está citando Gênesis de novo. E essa passagem é uma passagem um tanto obscura para a gente, porque se você ler o texto lá, você vai ver que realmente houve um problema entre Ismael e Isaque, porque Ismael era mais velho, e que parece que era algum tipo de implicância só, que Sara vai ver e não vai gostar nada. Não tem no texto em Gênesis dizendo que ele punia Isaque de maneira física, mas alguns estudiosos vão dizer que realmente havia uma interpretação no século I de que, e principalmente pelos rabinos, né, de que o que Ismael fazia com Isaque era muito mais do que uma brincadeira. Ele tinha realmente inveja de Isaque, ele tinha ciúmes de Isaque e ele batia Isaque. E assim, não é muito difícil você entender isso, né? Se dois irmãos de mesmo pai e mesma mãe brigam, às vezes o mais velho bate no mais novo,
eu sou do meio, né? Então, eu apanhei e bati, né? Eu não só fiquei apanhando, nem só fiquei batendo, eu sofri de ambos os lados, né? E muitas vezes por ciúme, né? Já contei para vocês a história da bola aqui, o André vai fazer um bonequinho aqui, né? Mas tem gente que não conhece, para ilustrar, né, o que Paulo está dizendo. Lá em casa éramos 3, né? E cada um tinha uma cor preferida. A do meu irmão mais velho era amarela, e tudo dele era amarelo, eu gostava, a minha era azul, e do meu irmão mais novo era verde. E aí minha mãe comprou uma bola, sabe aquelas bolas grandonas de aniversário, que enche de brinquedos, de chiclete, tudo? Ela comprou umas bolonas daquela lá, e a minha era azul e a do meu irmão era verde, do mais novo. Só que a verde era muito mais bonita que a azul. Eu achava, né? E aí eu queria trocar. Troca comigo, pega a azul. Não quero, eu quero a verde. Aí eu insisti, troca comigo. Não, eu fui e furei as duas. Não vai trocar? Então vai ficar todo mundo sem bola aqui. E aí eu tomei uma surra, né? Mas você já percebe que se nós, filhos de mesmo pai e mesma mãe, já tínhamos problemas relacionais, e relacionado muitas vezes ao ciúme, imagina Ismael, que era filho da escrava, que sabia que não ia herdar nada. Ele provavelmente punia, perseguia Isaac, que era mais novo. E é isso que Paulo está acendendo no texto. Ele diz, entretanto, como naquele tempo, o que nasceu de modo natural, ou segundo a carne, perseguia, punia o que nasceu segundo o Espírito. Aí que ele vai dizer, assim acontece agora. O que acontece agora? O que está acontecendo agora que eu não sei? Por que Paulo está dizendo? Da mesma maneira que Ismael perseguia e punia Isaac, isso está acontecendo agora. Quem é Isaac? A igreja, os crentes em Jesus. Quem é Ismael? Os judeus, os debaixo da lei. O que eles estão fazendo com os cristãos? Punindo, perseguindo, ferindo. Porque eles têm ciúmes. Porque eles têm inveja da liberdade daqueles que estão em Cristo. Agora eu posso parar para fazer uma aplicação. Se no primeiro momento os judaizantes, eles tentam escravizar, não é? Que é o argumento de Paulo, os que estão em Jesus, e com o argumento, né, de que você realmente precisa de algo mais além de Jesus, algo mais além da fé para ser aceito por Deus. E esse argumento você vai encontrar em muitos lugares por aí, quando a salvação não é o suficiente, né? Quando a fé em Jesus não é o suficiente, você precisa fazer alguma coisa a mais. Você precisa fazer uma corrente de 7 dias. Você precisa subir uma escadaria de alguma igreja carregando uma cruz, não é? Você precisa jejuar para que Deus escute as suas orações. Você precisa ser santo no sentido de se esforçar para cumprir ritos e rituais para que Deus ouça as suas orações e olhe para você. Isso tudo é legalismo. Isso tudo é escravização. Isso tudo é realmente não depender da fé e do amor que Deus tem por nós manifestado na cruz de Jesus, mas depender da gente mesmo, para ser salvo, para ser ouvido, para ser cuidado por Deus. E aí a gente entra naquela pira, quando é escravo, de que se pecar perde a salvação. E eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, quantos acham que o pecado tira a salvação? Vai ter gente que vai levantar a mão. Não levanta não, por favor, porque a salvação não é sobre isso. A salvação não é sobre guarda da lei. A salvação não é sobre cumprir rituais. A salvação não é sobre ser bonzinho. A salvação não é sobre ser santo. Porque você nunca será capaz de merecer a salvação através desses meios. E aquele que diz para você que você precisa fazer isso, ele é um judaizante, ele é um legalista, ele é um filho do diabo. Como Paulo vai dizer em Filipenses, cães. Eles são cães, porque eles só querem ferir vocês. A salvação é única e exclusivamente pela fé na pessoa de Cristo. Amém. Ah, pastor, não é suficiente. Problema seu. Ele quer salvar desse jeito. Ele quer salvar pela fé, ele quer que você creia na pessoa dele. E uma vez crido, você é salvo. Se é de coração, se é real. Amém? Amém. Isso é Novo Testamento, gente. Isso é o que Jesus ensinou. Não é para ser legalista e ficar achando que você pode impressionar Deus. Não vai, somos pecadores. E se vivermos assim, estamos debaixo de uma escravidão. Por que a escravidão, pastor? Porque você não vai ser capaz de ser 100% bonzinho nunca. E é uma grande mentira. Viver assim é mentira.
É simplesmente viver escravizado pela mentira. E aí pode acontecer o que Paulo vai dizer no capítulo 4, você se tornar um idólatra. Você vai se tornar um idólatra. Embora você não esteja se ajoelhando diante de imagens, mas a imagem é realmente a sua performance, a sua busca por tentar impressionar a Deus. Isso pode no final da história se tornar um Deus para você. Porque quando nós cremos, e a salvação é pela fé, e a gente sabe que não é merecedor da graça, a gente sabe que não é merecedor de nada, e tudo é feito pela misericórdia, pelo amor de Deus, não nos resta muita coisa que não confiar nele, como Abraão, pela fé. Mas no segundo momento Paulo vai dizer o quê? O que esses caras querem? Perseguir vocês, punir vocês. É isso que eles querem. Não entrem no engodo deles, achando que vocês vão se submeter à lei e vai chegar em Jerusalém, vai dar tudo certo. Eles vão punir vocês, eles vão infligir sobre vocês fardos tão pesados que vocês não conseguirão carregar. Não é isso que Jesus diz? Jesus não acusa eles disso. Vocês impedem que as pessoas entrem no reino dos céus, porque atam fardos tão pesados que nem mesmo vocês conseguem carregar. Isso é o legalismo, é a escravização, é realmente estar sendo punido, ferido por aqueles que não têm um relacionamento genuíno, verdadeiro com Deus. Então, se no primeiro momento eu falei que o escravizador, né, é aquele que diz para você que você tem que fazer para ser aceito, no segundo momento, o que pune, o que persegue, é justamente aquele que não aceita que a fé somente é o que conduz você a Deus. Aí ele vai punir você, ele vai punir a igreja, ele vai ferir, ele vai tentar causar dano, que é isso que eles estão fazendo aqui. E Paulo está tentando abrir os olhos deles. Mas eu li para você aqui, o 21, onde a gente começou, né? Ele diz, vocês querem viver debaixo da lei? Então vocês precisam ouvir o que a lei diz, né? Vocês querem viver debaixo da lei? Vocês precisam fazer o que a lei diz. Mas ele não disse ainda o que a lei diz, ele só está fazendo uma exposição da história de Abraão e Sara. Ele não está falando da lei, ele vai falar agora. Versículo 30, sobe aí para mim, por favor. O contraste é, não alcançarão a promessa, ou a herança, e alcançarão a herança. Quem? Ele vai dizer. Mas o que diz a Escritura? Expulsa a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro juntamente com o da livre. Paulo está dizendo, trazendo o texto. O que diz a Escritura? Olha como ele se volta agora, porque a Torá diz, porque vocês precisam entender, já que vocês querem viver debaixo da Torá, os filhos da escrava não herdarão a herança. Vocês querem ser filhos da escrava? Fiquem sabendo, os filhos da escrava estão fora, eles não vão herdar. Que herança é essa? Era a terra, não é? Em Gênesis. Mas agora não se trata mais da terra, geograficamente falando, se trata dos novos céus e nova terra, não é isso? Então, os filhos da escrava não são herdeiros, não vai haver uma harmonização, um ecumenismo, não vai haver uma junção. Existe uma única família de Abraão, os filhos da fé. Esses herdarão a herança, mas os outros não herdarão a herança. E vocês precisam saber disso de antemão, que se vocês se submeterem ao que eles querem que vocês se submetam, vocês deixarão de herdar a herança. Quer ser judeu? Quer ser judeu messiânico? Acha muito bonito aqueles ritos, né? Acha muito bonito aqueles elementos, e são bonitos, né? Não estou negando isso. Mas saiba de antemão, que uma vez que você se submete à Torá, você deixa de ser herdeiro das promessas de Deus. Porque a Torá aponta para o Messias. E o Messias nos convida a fazermos parte do seu reino pela fé, não pela Torá. Primeiro ponto que Paulo vai mostrar para eles: querem ficar embaixo da lei? Os filhos da escrava não herdarão a promessa. Decisão é de vocês. Segundo aspecto, que é o principal, né? Que é, segundo alguns estudiosos, o alvo de Paulo aqui. Vocês querem, 21, viver debaixo da lei? Então façam o que a lei manda. E o que a lei manda?
versículo 30. Mas o que diz a Escritura? Expulsa a escrava e seu filho. Aí choca, mano. Você já acompanhou comigo até aqui? O que Paulo está mandando os Gálatas fazer? Expulsar aqueles caras de lá. Vocês querem viver segundo a lei? Então façam o que a lei diz. O que a lei diz? O que a Escritura diz? Expulsa a escrava e seu filho, porque eles não herdarão. E aí você fica pensando, e agora? Né? Tá, e a gente nessa história? E eu vou dizer para você, é chocante o que Paulo está mandando os Gálatas fazerem, mas não é nada novo, porque em Coríntios ele manda excluir, não é? Aquele que estava em adultério com a madrasta. Em Filipenses, ele manda tirar do meio deles aqueles que estavam também tentando imprimir um judaísmo na igreja. E aqui, o que ele está dizendo é a mesma coisa. Não é, e que isso fique claro, uma perseguição, né? Vamos agora acabar com a raça, né, de qualquer judeu na igreja. Não é isso que ele está dizendo, mas ele está falando de um confronto e de disciplina. Ele falou, esses caras estão querendo ferir vocês, eles estão perseguindo vocês, eles estão querendo escravizar vocês. E agora que vocês entenderam isso, ouçam o que a Escritura diz: expulse a escrava do meio de vós, porque está causando dano. Não era isso? Ismael estava causando dano a Isaac. Ele falou, isso está acontecendo agora. Vocês estão sendo feridos, vocês estão sendo afastados de Deus, vocês estão sendo perseguidos. Expulsem eles de vós, confrontem eles. Isso não pode continuar assim, porque senão vai ser o fim da igreja. É isso. Não tem, na verdade, maneira de você fugir da conclusão de Paulo nesse texto. O que a Escritura diz? Expulse a escrava. Quem é escrava? Ele já disse. Quem é filho da promessa? Ele já disse. Então, uma vez isso sendo entendido, a gente sabe que o ensinamento falso dentro da igreja iria trazer um dano terrível lá. E aí a única maneira é realmente a intervenção cirúrgica para com esses que eram hereges, esses que eram falsos mestres, esses que estavam tentando corromper a igreja. Mas hoje, agora que o negócio acabou, né? Mas hoje o discurso é outro. O discurso é que não, a gente não pode fazer desse jeito, né? A gente tem que respeitar as crenças. Ai, pastor, não faz isso não. Eu coloquei lá um vídeo da Remanescentes, né? O cara falando um monte de besteira lá. Escrevi lá, e Bíblia não tem não? Alguns devem ter visto. Aí eu tenho que ler. Ai, pastor, cuidado com isso. Cuidado com o quê, cara? Aquilo tá errado. E enquanto a gente tiver com esse discursinho de tolerar as crenças, tolerar as vozes, tolerar no sentido de achar que está tudo sendo muito bonito e válido, a gente está caindo no mesmo risco dos Gálatas. E eu não estou dizendo para a gente perseguir as pessoas, matar os outros, dar paulada, queimar na fogueira, não é sobre isso, mas confrontar com o ensinamento certo. Porque senão que diferença vai ter, gente? Se a gente não faz a diferença no sentido de defender as Escrituras, no sentido de defender os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, quem seremos nós nessa história? Um grupinho encolhido num canto, enquanto as pessoas estão perdidas seguindo ensinamentos que conduzem à escravidão? E a gente, de novo, né? Desculpe a redundância, limita, reduz a mensagem da salvação em Jesus te ama, vai lá no meu culto, vai lá na minha igreja. Isso não é a mensagem do Evangelho, pô. A mensagem do Evangelho é que você é pecador, você merece a condenação, mas Deus enviou Jesus, seu único Filho, para aquele que todo que crê, para que todo que crê nele creia, crendo, será salvo. Aquele que ressuscitou dentre os mortos, mas precisa haver reconhecimento de pecado, precisa haver arrependimento, precisa haver reconhecimento do senhorio de Jesus nas nossas vidas, senão não adianta nada. Não adianta nada, eu falei isso domingo passado, não adianta ficar fazendo convitinho. Ai, vem porque aqui você vai ser incluso. Ah, vem porque aqui você aceita. Vem, que história é essa? Isso não é cristianismo. E a gente vive um tempo que as coisas estão todas misturadas. Ninguém sabe discernir mais nada. As pessoas não leem mais Bíblia. As pessoas passam o dia inteiro no celular vendo videozinho. Não tem mais nem o hábito de ler. A gente lê rápido porque cansa ler um texto maior. A gente não tem contato com as Escrituras e fica cativo ao que os outros dizem. Só que o que os outros dizem, mano, vai saber do que se trata.
Aí fica com a cabeça cheia de passarinho. Passarinho. Passarinho como antítese a conhecimento. Passarinho, tem nada lá dentro. Qualquer voz pode ser a voz de Deus. E aí vai, né? A produção de vídeos, a produção do marketing seduz as pessoas para um afastamento de Deus. Por quê? Porque a gente não está fazendo a diferença, porque a gente não está lendo, porque a gente não está estudando, porque a gente não está buscando, porque a gente não está levando a nossa vida cristã a sério. Paulo está dizendo, vocês precisam confrontar eles, e se eles não mudarem, tirar eles do meio de vocês. Teria coragem? Se levantasse um herege aqui? Aí você pensa, não, pastor, né? Vai dar problema legal. O cara já é membro da igreja, aí a gente arranca o cara assim, vai processar a igreja. Vai mesmo. Vai. Hoje em dia, vai. Vai sangrar, mano. Vai sobrar para alguém, não é para o presidente, né? Aí nesse caso é até bom rever o estatuto, né? Mas a gente faz o quê? Fica quieto? Eu vou contar uma história para vocês aqui curta. PIB do Rio de Janeiro. Igreja antiquíssima, né? Tem um órgão lá que foi tombado pelo patrimônio histórico, um órgão de tubos, assim. Uma igreja muito tradicional. Recebeu um casal como membros da igreja. Alguns anos depois, a história não é tão antiga não, 10 anos atrás. 10 anos atrás. Alguém ligou para a igreja e disse, ó, sinto informá-los, mas ela não é ela não, é ele. Como assim? Pois é. Descobriram que a fulana, que veio dos Estados Unidos, era um homem que fez uma cirurgia de mudança de sexo. Faz o que agora? Não. Tem que excluir. Vai, ó a mídia. O que vão dizer dessa igreja? Excluíram um transgênero, né? Sei lá quais são as expressões que eles usam. Olha a perseguição religiosa, olha o preconceito, olha não sei o que. A mulher vai meter, a mulher não, né? A pessoa vai meter um processo lá, a igreja vai perder. Se bobear, alguém ainda sai algemado dali. E aí? Para a sorte da igreja, a pessoa pediu desligamento. Para sorte. E eu estou falando de 10 anos atrás. Imagina hoje. E a pergunta é, o que a gente faria? Eu estou assim, usando um exemplo bem extremo, né? Os hereges, os que ensinam errado, aqueles que só querem corromper a igreja, aqueles que não levam a sério, que expõem a igreja ao vitupério público, à vergonha pública. O que a gente faz? Acha tudo muito bonito? Não deixa, tadinho, uma hora muda. É isso que Paulo está dizendo para a igreja fazer? Não. Tirai eles do meio de vós. Eu acho que essa é uma palavra extremamente contemporânea, que é sobre nos posicionarmos. Vai sangrar, vai doer, vai gerar quebra de relacionamentos, vai gerar problema, e gera mesmo. Experimente falar a verdade para as pessoas. E eu estou falando falar com amor, né? É para você ser um xiita islâmico e ameaçar arrancar a cabeça se a pessoa não ouvir o que você está dizendo. Está todo mundo me entendendo, né? Mas experimenta fazer isso, para você ver como é que não gera problema. Mas segundo o apóstolo Paulo, esse é o caminho para o desastre. Aceitar todos os erros, todas as condutas, todos os comportamentos, todos os ensinamentos, como se tudo viesse de Deus. Não, não vem. Só existe uma verdade, palavra de Deus. Uma verdade. Se não for ensinamento das Escrituras, não serve. Quando você se deparar com alguma coisa estranha, a primeira pergunta que você precisa fazer é, está nas Escrituras? E olha que ele ainda pode dizer que está, do jeito dele, né? E aí você precisa fazer mais uma pergunta. Está certo isso? Porque é importantíssimo em 2024 que nós sejamos mais do que nunca uma igreja bíblica, que realmente proclama os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos com seriedade. Paulo vai dizer aos Gálatas, capítulo 1, e que essa seja, por enquanto, antes de terminarmos o livro, tem muita coisa ainda para nós estudarmos,
a mensagem de Paulo para nós hoje. Ainda que venha um anjo do céu e lhe diga coisas que eu não vos tenho ensinado, que seja anátema, maldito, cortado do meio de vós. E Paulo vai dizer, ainda que seja eu dizendo coisas que eu não vos ensinei antes, que seja anátema, maldito. Amém?